Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. A gente vai para mais uma aula hoje para finalizar o conteúdo de Getúlio Vargas. Finalmente vamos finalizar, então hoje eu vou passar para vocês a parte de cultura e sociedade ali do período final do Vargas, como que foi a interferência do governo varguista na Segunda Guerra Mundial e como que foi o final nesse governo dele, tá? Então, gente, hoje é uma aula extremamente importante, é uma aula que realmente cai no conteúdo de vestibular, PAES e Enem. Toda essa parte de Vargas, na verdade, cai nesses vestibulares, tá? Por isso que a nossa aula sobre Vargas foi tão detalhada e tão minuciosa, tá bom? Bom, a gente vai começar aqui com o primeiro conteúdo, que fala sobre cultura e sociedade nas décadas de 30 e 40. Bom, turma, o que eu queria dizer para vocês a respeito desse conteúdo? Nesse momento, lembra que eu falei para vocês que o Vargas ele se utiliza da mídia para poder se promover? Nesse momento, a mídia mais forte é o rádio. Então, ele vai se utilizar do rádio para poder promover o governo dele. Lembra que eu falei para vocês que todos os dias, às 7 horas da noite, o Vargas conversava com todas as famílias do Brasil por meio do rádio. Dessa maneira, a população brasileira se sentia fazendo parte daquele governo, se sentia realmente valorizada. Vocês imaginam, Vargas subiu ao poder ou deu o golpe em 1930. Até 1930, a população brasileira não havia conhecido um governante que tivesse aproximado essa população do próprio governo. Mas a gente tem que saber o seguinte, que Vargas fez isso estrategicamente. Por quê? Porque ele ficou no poder por 15 anos por meio de um golpe. Ou ele tinha a população ao seu lado, ou ele seria mandado embora daquele cargo. Então, gente, é o seguinte, Vargas começa a pensar num governo, a pensar num mandato voltado para a população. Vocês se lembram? Por isso que ele cria a CLT, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, cria os sindicatos, dá direito à greve. E aí, quando o governo dele vai passando, que entra no Estado Novo, que ele cria a nova Constituição, que essa Constituição beneficia a ele próprio, que nessa nova Constituição você não tem mais agora governadores dos estados, você agora tem interventores desses estados. E esses interventores, turma, são amigos próximos do Getúlio Vargas. E esses interventores vão governar e vão apoiar o Getúlio Vargas. Então ele tem, nesses 15 anos de governo, toda uma comunidade e toda uma população voltadas para ele. Nesse momento aqui, turma, de 1930 a 1940, que é quando você tem essa parte da cultura muito forte, do nacionalismo no Brasil muito forte, o Vargas, mais uma vez, ele vai usufruir desse nacionalismo, tá? Então, olha só, além dele estar no rádio todos os dias, às 19 horas, às 7 horas da noite, conversando com cada pessoa, porque a transmissão era nacional, né? Então, a população se sentia próxima dele. E, professora, qual que é a importância do rádio, então, nessa época? Galera, olha só, o rádio nessa época, ele não é igual hoje, que a gente somente escuta música, às vezes escuta um podcast, às vezes escuta uma crítica, uma entrevista. Naquele momento, na década de 30 a 40, o rádio, ele é uma grande ferramenta publicitária e uma grande ferramenta de entretenimento dessa população, tá? Turma, deixa eu só dar um aviso rapidinho para vocês. Esse conteúdo aqui do quadro, eu vou tirar uma foto dele para vocês e vou postar no grupo de vocês para que vocês possam copiar o que está aqui, me mandarem uma foto para poder dar o visto, tá? Lembrando que o visto vale nota de caderno, tá bom? E aí, turma, só continuando aqui. Então, nesse momento, olha só a importância que tem o rádio. Nesse momento, o rádio ele serve para novelas. Então, você tem todos os sons sendo produzidos ali no rádio, as pessoas acompanhando o rádio realmente como acompanham a televisão, só que fazendo aquela imaginação sobre como seria aquela cena. Por quê? Porque por meio do rádio você só consegue escutar, né? Então as pessoas escutavam as novelas, as radionovelas, por meio do rádio e tentavam imaginar como é que seria aquela cena, tá? Segundo fator importante do rádio,
ele também tinha auditórios. Gente, pode acreditar. Você tinha grandes auditórios nos rádios, nos maiores rádios, e na frente você tinha a pessoa, ou o cantor, ou o apresentador, ou até mesmo mais pro finalzinho, as novelas, as pessoas conseguiam visualizar. Então as plateias enchiam para escutar os cantores, as novidades, o que era moda naquele momento, tá? Então isso é muito importante. E para finalizar, você tem o lançamento de cantores e concursos de música. Então você tem nesses auditórios no rádio sendo lançadas músicas, e você também cantores do momento, e você também tem as competições, os concursos de música. Aqueles cantores que faziam mais sucesso naquele momento, eles iriam competir num concurso para ver quem iria ganhar. Então você tem nessas competições desses auditórios aqui do rádio verdadeiros momentos que as pessoas realmente celebravam e se importavam com isso. Mas é importante dizer, turma, que as pessoas que têm acesso a ir para esses auditórios, a ir para esses lançamentos, a frequentarem esses rádios, são pessoas de uma classe média, tá? Por quê? Porque o trabalhador, ele passaria o dia inteiro o quê? Trabalhando, claramente. Ele não teria um momento do dia dele para poder ir, por exemplo, numa plateia, para ver um concurso. Então a gente tem que saber segmentar também essas classes sociais nesse momento, beleza? E aí, turminha, continuando aqui. O Vargas, como eu falei para vocês, ele utilizou desse momento para o quê? Para promover o seu governo. Então, agora, ao invés do Vargas aparecer somente às 7 horas da noite conversando com a população, ele também apareceria ao longo do dia. Então, ele obrigou as rádios a fazer publicidade em prol da sua campanha, em prol do seu mandato. Então, as rádios eram obrigadas a falar bem do governo do Vargas, o que ele tinha feito de bom naquele ano, o que ele tinha feito de bom naquele mês, para aquela cidade, para aquela população, sempre relembrando que o Vargas era o pai da população, sempre relembrando que o Vargas fez a CLT, dava direito à greve. Então, sempre relembrando as coisas boas do mandato. Por quê? Porque a população se lembraria daquilo, né? E pensava assim, caramba, mesmo que ele não tenha sido eleito, ele é um bom governante, tá? E outra coisa, turma, essa rádio também foi utilizada, não somente a rádio, mas também todos os meios de comunicação, os veículos de comunicação, também foram utilizados para reprimir aqueles que iriam contra o governo do Vargas. Então, ele deixava claro que a imprensa, os meios de comunicação eram importantes, desde que eles seguissem aquilo que o Vargas queria que eles seguissem, desde que eles também deixassem claro nesses meios de comunicação que o apoio deveria ser feito ao Vargas, e aqueles que não apoiassem o Vargas sofreriam o quê? Consequências. Então ele faz questão de deixar isso claro, ele faz questão de que isso apareça na mídia nesse momento, tá? Por quê? Porque ele se sente ameaçado pela oposição, ele se sente ameaçado também pelos partidos de esquerda. Beleza, turma? E também, principalmente pelos comunistas, tá? Continuando aqui. Bom, agora a gente vai para o Estado Novo, uma construção de nacionalidade. Professor, o que é construção de nacionalidade? Bom, eu vou dar um exemplo muito claro que vocês vão conseguir compreender perfeitamente. Sabe, por exemplo, na Copa do Brasil, na Copa do Mundo, que o Brasil joga? Bom, na Copa do Mundo, quando o Brasil está jogando, até mesmo aqueles que não são ligados ao futebol torcem pelo Brasil, né? É um momento único. Antigamente as pessoas pintavam até as ruas com as cores da bandeira do Brasil, faziam umas bandeirinhas e colocavam assim na rua. É um momento, é um sentimento de nacionalismo, é um sentimento de eu pertenço a essa nação. Então é um sentimento das pessoas pertencerem àquela nação. Então é um momento em que as pessoas começam aqui no nacionalismo a criar músicas voltadas ao Brasil, peças teatrais voltadas ao Brasil, novelas voltadas ao Brasil. Então começam a fazer coisas culturais e começar a ter esse imaginário voltado para o Brasil. Então agora, ao invés das pessoas fazerem músicas de amor, de sofrimento, de um ideário, enfim, elas vão começar agora a produzir movimentos artísticos voltados para o Brasil. Então você começa a ter desfiles, nos desfiles de carnaval o tema começa a ser o Brasil. Então o Brasil, nesse momento do Vargas, passa a ser o mais
importante, ele consegue imprimir aqui no Brasil um sentimento de nacionalismo, um sentimento de patriotismo. E aí eu te falo o seguinte, lembra que o governo do Vargas, ele é voltado para o nazifascismo? Lembra que ele apoiava o Hitler e também o Mussolini? Lembra que ele apoiava esses sentimentos ditatoriais? Lembra, inclusive, que ele tinha práticas nazistas contra os comunistas aqui no Brasil? Muitos comunistas foram perseguidos, mortos e torturados com práticas nazistas que ele aprendeu lá de fora. Gente, esse sentimento de nacionalismo, ele é positivo, porém ele também é perigoso. Por exemplo, lá na Alemanha nazista, o Hitler, ele deu esse sentimento de nacionalismo para a população. A população passou a se sentir muito mais apaixonada pelo seu país, pela sua nação. E com isso ela acreditava que a sua nação era superior. Por isso que no discurso do Hitler, ele fala que os alemães de origem pura, eles são a raça superior, eles são os sangues puros. Então todos aqueles que não são sangues puros, descendentes desde o início da Alemanha, eles são o quê? Perseguidos e mortos no nazismo, tá? Então o sentimento de nacionalismo é importante? O Vargas percebeu que isso estava acontecendo fora do Brasil, na Europa, que as pessoas fora do Brasil, na Europa, tinham esse sentimento de patriotismo muito grande. Ele quis colocar isso aqui no Brasil também. Por quê? Porque tudo que era de fora, principalmente da Alemanha, ele tomava como exemplo e ele queria colocar também aqui no Brasil, tá? Então é um momento importante para o Brasil, é um momento que os brasileiros estão voltados para o Brasil, que a cultura está voltada para o Brasil, mas não é um momento que ficou parecido, por exemplo, com o momento da Alemanha, onde o Hitler conseguiu utilizar esse sentimento de nacionalismo em prol de uma matança, em prol de um genocídio, tá? E aí, turminha, olha só, continuando aqui, nós vamos para o fim do Estado Novo. Nós já estamos finalizando a nossa aula e com ela também esse período sobre Vargas, tá? Bom, professora, como é que acabou o Estado Novo? Gente, olha só. Lembra que eu falei para vocês que o Vargas, ele era condescendente, que ele era um grande apoiador do nazismo e do fascismo? Isso vocês vão estudar na próxima aula, tá? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas só adiantando um pouco, na Segunda Guerra Mundial, nós temos um grupo que é representado pela Alemanha e nós temos outro grupo que é representado pela França, Inglaterra, Itália. E aí, esses grupos estão brigando entre si na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí o Brasil, ao invés de apoiar o grupo da Alemanha, ele apoiou o grupo da Itália, ou seja, um grupo que ele era oponente. E aí, com essa ajuda do Brasil e também a ajuda de outros países, lá no momento da Segunda Guerra Mundial, o time da Itália, França, Inglaterra e tudo mais, ele ganha a guerra. E aí, o Vargas se sente meio que culpado, por quê? Porque pegou mal para ele essa situação, tá? E aí, gente, ele se vê obrigado a pedir a sair do governo. Ele se vê obrigado a deixar o mandato. E essa obrigação que ele se sente para deixar o mandato, ela acontece em 1945. O governo dele agora passa a ficar mais frágil, então ele sai do poder. Quando ele sai do poder, entra uma nova eleição para a presidência. E nessa nova eleição para a presidência, algum candidato percebeu o seguinte: bom, se eu tiver o apoio do Vargas, pode ser que eu ganhe a eleição. Por quê? Porque a população gosta muito do Vargas, né? Então, esse cara foi o Eurico. E o Eurico, gente, ele foi candidato à presidência do Brasil, ganhou a presidência. Por que ele ganhou? Porque ele era apoiado por Getúlio Vargas, tá? E quando ele ganha a presidência, quando ele ganha o mandato, ele fala o seguinte: que ele vai ter agora uma nova forma de governo, que ele vai ter um governo novo. Mas para pensar. Bom, se o cara é apoiado por Getúlio Vargas, por que ele vai fazer um governo diferente do cara que apoiou ele, né? Porque pensa o seguinte: se você tem um apoio de um cara, de um político, você pode pensar como ele, né? Por que você vai querer fazer um mandato diferente do dele, né? Bom, gente, a nossa aula foi essa. Getúlio Vargas, esse conteúdo já finalizou. A nossa próxima aula sobre a Segunda Guerra Mundial foi um conteúdo muito interessante. E aí, turma,
para finalizar nossa aula e para nossa próxima aula, vocês vão fazer atividade. Então, acabando a nossa aula de hoje, vocês vão copiar o que está aqui no quadro. Eu vou até dar uma licença aqui para vocês pausarem o vídeo, para vocês copiarem, tá? E vocês vão fazer, gente, a atividade para a próxima aula. Anotem no caderno de vocês. Vocês vão ter atividade tanto do livro didático, como do livro de atividades, tá? Livro didático, página 16, 18, 19 e 20. Professora, são muitas páginas. Gente, a gente tem que finalizar a atividade, finalizar esse conteúdo, finalizar esse capítulo, tá? Para a gente poder conseguir iniciar um novo capítulo de uma maneira nova. E vocês vão ter alguns dias para fazer essa atividade aqui, beleza? Repetindo, livro didático, página 16, 18, 19 e 20. A página inteira. Livro de atividades agora, páginas 5, 7, 8 e 9. Repetindo, livro didático, página 16, 18, 19 e 20. Livro de atividades, páginas 5, 7, 8 e 9. Terminando de responder, tirem uma foto e me mandem no privado para poder dar vista. Galera, lembrando que a nota da formativa é muito importante nesse momento, tá? É muito importante mesmo. Então, é importante que todos vocês mandem. Eu estou anotando sim quem está me mandando, quem não está me mandando está levando. Não vai ganhar nota de formativa porque não está me mandando nada. Tem alguns alunos aqui que nunca me mandaram nada, nunca recebi nenhuma atividade. Isso aqui, gente, é de interesse de vocês. Vocês estão no último ano do ensino médio, é o último ano da escola, o último ano da educação básica. E é importante que vocês terminem esse ano de maneira muito positiva. Que vocês aprendam cada conteúdo de maneira muito positiva para que vocês possam conseguir ter êxito quando terminarem a escola, tá? Turma, o nosso conteúdo de hoje é esse. Vou sair aqui para vocês poderem pausar o vídeo e copiarem. Lembrando, terminem de copiar e me mandem no privado, beleza? É isso, gente. Obrigada e tchau.